Olá, pessoal. Eu não sei se já tem alguém aqui. Desculpa o atraso. Se tiver alguém, dê um oi aí para eu saber que está funcionando. Olá, gente. Meu nome é Joana Milê. Eu fui convidada pelo coletivo Salve Produção, do qual faço parte com bastante orgulho, para falar sobre um papo de salve que a gente vai fazer toda quarta-feira. E hoje sou eu e a Mary Dutra, que fofamente, né, está aqui com a gente. E a gente vai falar sobre tem trabalho sim. Na verdade, esse assunto já gerou algumas perguntas, o que é bastante legal. E eu e ela a gente conversou bastante e acho que vocês vão gostar bastante do que a gente vai falar. Né, queria falar para quem está aqui, quem ainda não é do Salve, quem entrou aqui por acaso, pedir por favor para dar coração, bater palminha, faz interação aí, que isso aumenta nosso engajamento, a gente aumenta a visibilidade. Então pode ficar dando coração, bater palminha. Quando a Mary entrar, eu vou tentar ler os comentários e responder as perguntas. Não garanto responder todas, se forem muitas, espero que sim. E o Salve vai se disponibilizar para responder essas perguntas depois. A gente dá um jeito, se for alguma coisa que só a Mary possa responder, ela está super disponível para fazer isso também, tá bem? Queria dar alguns números, né? Quem somos nós, Salve Produção, com tudo que está acontecendo, né? Com todo o fechamento de tudo e a gente tem que ficar em casa. O mercado da produção de eventos e nós produtores fomos os primeiros a parar, um dos primeiros a parar. E vamos ser um dos últimos a voltar, né? A previsão que se tem. Então, é um grupo de pessoas que está nessa situação, sem trabalho, sem renda, né? E sem possibilidade de trabalhar, se juntou e criou esse coletivo. E hoje já somos mais de 7 mil pessoas, estou dando uma colada aqui, mais de 7 mil pessoas no Instagram e Facebook. Já ajudamos no primeiro ciclo de doação com R$ 500, mais de 100 famílias. A gente já está finalizando o segundo ciclo, espero que muito em breve a gente tenha essa notícia. Vamos ajudar mais 100 famílias. Já doamos mais de 350 cestas básicas, ontem foi um desses dias de doação. A gente já teve engajamento de várias pessoas famosas, vários artistas que a gente agradece muitíssimo. Isa, Diogo Nogueira, Zé Ricardo, Adriana Calcanhoto, Elisa Lucinda, Zélia Duncan, Zé Cabaleiro, Elimar Santos, Leila Pinheiro, Alice Caymmi, Mariane de Castro, e se bobear enquanto eu estou aqui falando, tem mais alguém gravando, o que a gente agradece muito. E a gente está tendo o apoio institucional da Ampro, da Apresenta Rio e da Promovil. Então esses são os dados. O objetivo aqui hoje é a gente trocar uma ideia, o Papo de Salve é para a gente conversar e gerar aqui um conteúdo, na verdade, do mercado. Mas é sempre bom lembrar que a gente está aqui super querendo sua doação, sim, pelo PicPay, por transferência bancária. Então, quem tiver dúvida, pode entrar aqui no link da bio do próprio perfil e doar e saber mais informação. A gente tem lá no link também um e-mail, então quem quiser mandar um e-mail, a gente tem muitos parceiros, enfim. Fiquem aí, entrem no link da bio, tem uma galera aqui da comunicação e o meu anjinho da guarda, Ayrton, que está aqui online agora e vai responder para vocês. Então, eu vou chamar aqui a Mary. Se a gente consegue. Oi, gente. Várias pessoas. Continuem dando palminha. Oi, Mary. Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom. Bom, fiz aqui, não sei se você conseguiu ver a apresentação. Você já estava aí? Acho que sim. Já. Pessoal, essa aqui é Mary. Mary, super obrigada de coração em nome de todos nós do Salve e te digo em nome das 7 mil pessoas que nos seguem no Instagram e Facebook. Então, sinta 7 mil agradecimentos agora. E aí eu vou contar um pouco o que a Mary está fazendo aqui, né? A Mary é uma artista plástica, empreendedora, há mais de 15 anos aí de ser empreendedora nesse país louco que nós estamos. E ela, como uma pessoa extremamente criativa, está aí em casa com a cabeça fervilhando. E um belo dia entrou em contato com a gente, do Salve, falando: pô, eu quero falar com vocês do Salve, eu sou uma consultora especializada a fazer empresas tirarem ideia do papel e eu quero fazer isso pelo Salve. Então eu fiquei muito curiosa, intrigada e não entendi muito bem quando ela falou isso. E aí a gente bateu um papo e eu entendi, acho que eu entendi. Acho que a gente tem muita coisa legal para falar. Eu acho que quem é produtor e está aqui vendo, não saia da live.
quem é pequeno empresário, empreendedor, não saia da live. E quem está aí no mercado em casa querendo ter uma ideia, ouça o que a Mary tem para dizer, porque talvez não seja exatamente o seu mercado, mas vai te dar aí um estalinho, vai te dar aquela famosa eureka e acho que vai ser legal. Mary, podemos começar. Estou louca para ver como você vai apresentar. Eu vou tentar aqui fazer a host, coitada de mim, mas vou tentar. Então, se eu te interromper para alguma pergunta e, como a gente combinou, eu vou te falando do tempo. Fica à vontade. Obrigada pelo convite, parabéns pelo coletivo. Eu acompanhei vocês desde o início da criação, né? E fiquei pensando como é que eu poderia contribuir também, mostrando talvez outros caminhos, né? Tipo, eu acho que o movimento que vocês estão fazendo é muito forte e é muito necessário. Então, eu também tentei entender como que eu poderia contribuir para essa galera de produção aqui do Rio. Você já apresentou o Salve, mas eu vou contar um pouquinho o que eu pensei, tá? Eu estruturei, gente, 3 cenários, tá? O cenário 1, eu fui fazendo tudo em papel aqui na parede e eu vou passar com vocês todos esses cenários. Eu fiz 3 cenários e 3 grupos de pessoas e eu tentei juntar esses grupos de pessoas e tentar enxergar uma oportunidade de trabalho para essas pessoas que não estão trabalhando. E, ao mesmo tempo, trazer outras pessoas que podem entrar junto e a gente criar um movimento para fomentar essa economia e não deixar ela parada por conta da situação que a gente está vivendo, né? Então, esses 3 cenários, eu vou chegar aqui, onde são as conclusões desse processo criativo que eu passei, tá? Para tentar chegar a algum resultado com vocês. Então, vamos começar. No primeiro cenário, eu vou tentar apresentar mostrando os papéis. Vocês conseguem ler? Eu consigo ler. Pessoal, dá aí uma mãozinha, quem consegue ler. Eu consigo, Mary. Acho que se eu consigo... Eu fiz uma bagunça, eu tirei aqui todos os quadros para conseguir botar o papel na altura do meu rosto. Vou seguir dessa forma, qualquer coisa a gente pensa numa outra solução, tá? O primeiro cenário, todos os cenários começam com o início da quarentena, onde todo mundo teve que ficar em casa, né? No caso do pessoal de eventos, todos os eventos foram cancelados. Mary, tá invertido. Acho que você vai ter que mudar a câmera. Que maravilhoso. Faz que nem a gente fez mais cedo. De repente você filma o papel e você super rola. Tá? Beleza. Desculpa, a gente não pensou nisso. Não, eu fiz uns testes, mas pelo WhatsApp, não ao vivo, tá? Então, vamos passando assim, volta e meia, eu viro para cá para explicar alguma parte. Pode ser? Pode ser. Então, tá. Vamos lá. Obrigada, pessoal. Começamos na quarentena, os eventos foram cancelados. E com isso, a galera do Salve se viu num limbo, que não era nem a galera que o governo estava ajudando e nem o pessoal que tinha carteira assinada de empresa, certo, Joana? E vocês criaram o coletivo do Salve Produção para trazer essas doações para os produtores que estão nesse momento emergencial. Tá? Eu entendo essa ação como uma ação de curto prazo, né? Porque as pessoas se viram sem trabalho e qual é a ação mais imediata que a gente consegue fazer, que vocês fizeram, é uma ação de doação para ajudar essas pessoas. Por quê? Porque as agências e as grandes marcas, elas pararam de contratar, que são os 2 grandes players que contratam, né? Quando você tem ou um evento corporativo ou um evento que foi criado dentro de uma agência. Qual é o nome dele mesmo, Joana? Proprietário. E aí, quando esses 2 players pararam de contratar, vocês se viram num cenário de produtores que, ao mesmo tempo, eles estão sem trabalho, mas eles estão também disponíveis, tá? Então, esse é o primeiro grupo de pessoas que a gente vai abordar. Agora deixa eu só te interromper um segundo, Mary. Na verdade, a gente tá. O que você falou do limbo é porque existem vários programas assistencialistas de outras pessoas da cadeia de produção. A gente não está de forma nenhuma não identificando a necessidade dessas pessoas, mas a gente entende que existem alguns outros programas. E existem também os grandes empresários e as agências, como você falou, as marcas que, de alguma forma, a gente sabe que está difícil para todos, mas estão ajudados, né?
E Uhum. nós temos, a grande maioria dos produtores são microempreendedores ou enfim, PJ. Então, na hora que a gente não está numa agência como fixo ou a gente não tem um trabalho, é igual taxista, né? Não roda, não ganha. Então, Uhum. nesse momento, a gente ficou nesse limbo, só para explicar o que é esse limbo, né, que a gente falou. Boa. Legal. Tá. Então, chegamos nesse primeiro grupo onde são os produtores disponíveis, né? Vou colocar dessa forma. E aí eu vou entrar agora no segundo cenário, tá? Todos os cenários começam com o início da quarentena. Mas nesse cenário, quando começou a quarentena, toda a atenção ela se voltou para o digital. Porque as pessoas não Uhum. podiam sair na rua, então aqui era onde elas começaram a se encontrar. O que as pessoas fazem aqui no digital? Pessoas que estão aqui a trabalho. Ou elas vendem, ou elas criam relevância e autoridade. O que eu quero dizer com isso? As pessoas que estão aqui, elas, no final das contas, ou elas têm algum produto para vender, e quando eu falo venda, a gente está falando de vender produto, vender serviço, vender espaço no seu feed, vender sua imagem, se vender como profissional para conseguir um trabalho lá na frente. Então, bem ou mal, todas as pessoas elas vendem alguma coisa, as pessoas que usam a ferramenta das redes sociais como trabalho, né? Elas têm algum fim que é um fim de venda, no final das contas. Então, o que é essa relevância e autoridade? É você ser visto, ser ouvido, ser lembrado, trazer algo relevante para as pessoas, mas que no final das contas, de alguma forma, isso vai converter em venda, tá? Mesmo que seja uma venda com propósito. Por exemplo, no caso do Salve, vocês criaram um grupo e vocês estão arrecadando doações. Essa doação, ela também é uma conversão, porque a pessoa ela precisa colocar dinheiro. Então, vocês tanto têm que vender, vamos dizer, que é arrecadar dinheiro, quanto vocês precisam criar relevância para que essa mensagem chegue para mais pessoas, para que outras pessoas possam, no final das contas, doar dinheiro para essas famílias que estão em necessidade, né? Então, essa ação de gerar relevância, ela está sempre ligada com a venda, porque no final das contas, todas as pessoas precisam rentabilizar de alguma forma, né? Então, Uhum. quando a gente se viu nesse cenário do digital, o que aconteceu? Primeira ação, uma chuva de likes, de lives. De likes A gente também. de Podem dar likes like, pessoal. também. Aproveita agora o momento. Dá coração A pra gente gente. começou a ver as lives bombando, porque era onde as pessoas estavam se encontrando. E aí, aqui nesse cenário de chuva de lives, surgiram grandes marcas com grandes lives, grandes produções por trás, grandes artistas e grandes investimentos. E aí, Joana, eu queria que você explicasse um pouco o que envolve o trabalho de uma live, tá? Tipo, tudo que tem por trás para essas pessoas conseguirem fazer uma live bem feita. Pois independente da opinião que a gente tenha sobre as mega ou pequenas lives, então uma live é mais ou menos como um show, né? E aí é que entra. Por que eu tô aqui nesse lugar de fala falando isso, né? Um produtor é uma peça indispensável num show. Então a gente tem que ter minimamente um som e um vídeo, né? Ter uma imagem minimamente boa. A gente tem que ter essa captação. E aí a gente viu aí grandes lives com mesa de corte, edição, captação, patrocinador, contato com esse patrocinador, ativação do patrocinador na própria live, seja a bebida que a pessoa bebe, seja a logomarca atrás. Enfim, existe uma gama de profissionais e fornecedores envolvidos e muitas vezes, e indispensavelmente, um produtor fazendo essa união, que na verdade o produtor tem uma função um pouco de unir fornecedores, né? Então, o que a gente identifica é que o produtor continua tendo aí talvez um nicho, né? Talvez tendo um negócio. Não necessariamente na Mega Live, que acho que a Mary vai usar o exemplo que a gente falou, né? Assim, quando a gente pensa Ivete Sangalo, aquele super mega nome, né? Que passou até na Uhum. Globo, Multishow, etc. Mas também a live do nosso amigo, às vezes, que tem uma banda, às vezes a live de uma pessoa que a gente conhece que vai dar uma palestra, que não vai ter aquele engajamento de milhões de pessoas, mas ainda assim, é importante que tenha um bom audiovisual, é importante que você tenha um enquadramento, é importante que você tenha um mínimo. Senão a gente não tem conteúdo, né? Então o produtor é uma peça fundamental.
Então, a gente entendeu que essa live, ela virou também um evento. E o digital virou o principal lugar dos novos eventos. Então, quando você fala, na verdade, que os eventos eles morreram, na verdade, você, aqui no digital, você está criando diversos outros eventos que estão acontecendo e que também precisam da estrutura do produtor trabalhando e tudo o por trás que a Joana acabou de falar para gente. Mas é isso. Você tem essas produções na live da Ivete Sangalo. Mas o que acontece quando você tem uma pequena empresa tentando fazer esse tipo de ação? Quando uma pequena empresa tenta contratar uma agência, o que acontece? Quando ela consegue, ela contrata um job curto e pontual e ela não tem fôlego financeiro para criar recorrência nessa contratação. Então, no final das contas, ela acaba trabalhando sozinha, como marca pequena, porque ela não consegue contratar agência, ela não é percebida pelas marcas grandes e ela tem dificuldade de fechar parcerias por ser uma marca pequena. Então, ela também está dentro de um limbo, diferente do limbo que vocês se encontram, mas ela também tem um limbo, né? Que é onde mora essa pequena empresa, esse pequeno empreendedor, que também se vê nesse lugar que ele fica ali não conseguindo, não tendo investimento, não conseguindo fechar parcerias. Então, ele também tem uma dificuldade de ação por ser pequeno. E aí, o que aconteceu com essa marca pequena, que tem que fazer tudo sozinha, nesse cenário digital que todo mundo começou a entrar? Ela se viu engolida por essas marcas. Porque na mesma hora que a gente está abrindo essa live, enquanto eu esperava a live abrir, entrou a Bela Gil, entrou a Glamour, entrou um monte de gente no mesmo horário que a gente e no mesmo cenário que a gente está atuando. Então, para as marcas pequenas, ficou ainda mais difícil criar relevância e vender. Então, elas criam um como aqui que elas também têm grande dificuldade de resolver. E esse é o segundo grupo que a gente vai tratar hoje, tá? Porque a gente falou primeiro do grupo dos produtores, que foi o grupo que perdeu que perderam os empregos, né? Que são pessoas disponíveis para trabalhar. E a gente entrou agora nesse segundo cenário, que a gente chegou até as empresas, as marcas pequenas que estão tentando vender e criar relevância. Ficou Perfeito. claro até aí? Acho que sim, pessoal. Acho que sim. O pessoal está fazendo os comentários ótimos aqui. A Alexia falou, é preciso entender esse novo ambiente digital para se fazer necessário nele. Acho que é a parte que a gente está. Mas enquanto a gente está em casa também é um bom momento de testar. Sim. E a Marluce falou uma coisa interessante, né? Acho que é porque ela tem uma filha em idade escolar, que os professores estão penando um pouco para gerar, né, que a criança ou o adolescente tenha entendimento. E já digo aqui, a Mary adorei dela de escrever no papel, e isso é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer, né, gente? Então, tá, e fica a dica aí. Então, vamos entrar agora no terceiro cenário, o terceiro grupo de pessoas, tá? Vamos lá. Todos os nossos cenários começou a quarentena. E aí, quando começou a quarentena, a gente viu shows, viagens, programas de TV, teatro, tudo isso sendo cancelados, né? Equipes de jornalismo tendo que trabalhar de casa. Então, começou a trabalhar em casa uma galera criadora de conteúdo que, num momento atual, talvez esteja muito mais disponível do que num momento onde você pode ter um show de banda acontecendo, viagens internacionais, programas de TV. Então, dentro desse grupo de pessoas, você tem atrizes, você tem artista plástico, você tem modelo, influenciadora, jornalista, criador de conteúdo, bandas, cantoras, fotógrafos. Toda essa galera está em casa. Aí você vai dizer, o pessoal não está disponível. Não está disponível. Está todo mundo dando um jeito de trabalhar. Mas o que aconteceu é que mesmo as pessoas que também estão trabalhando, todas elas têm um ponto em comum. Todas elas também estão tendo que criar relevância e autoridade. Então, as pessoas estão usando esse momento que elas estão todas em casa
E se vocês me ajudarem a pensar num nome para esse grupo, tá? Eu, por enquanto, eu estou chamando de criadores, mas eu não consegui pensar num nome que fosse assim um nome realmente muito que unisse todo esse grupo de pessoas, É, tá? a Mas gente vai por chamar de enquanto, criador, sabendo que a gente chama de criador outras pessoas também, né? é. Mas, bom, se alguém der um nome melhor, você fala, tá, Jô? Enquanto isso, eu vou usar Tá, tô criador. vendo aqui, Então, galera. Fala aí. em casa, você tem vários criadores que estão também tendo que criar relevância e autoridade no meio desse cenário digital, que está a Ivete Sangalo fazendo live, que está, enfim, todos esses outros players que a gente falou. E também, se tiver um nome para player melhor, você também me fala que eu não consegui É, encontrar, tá? tá bom. Então, a gente tem três pessoas aqui. A gente tem os produtores que estão precisando trabalhar. Pessoa um. A gente tem a pessoa 2, que são as marcas pequenas que estão precisando vender e criar relevância no meio digital, quer dizer, no meio digital principalmente, né? E não sabem Uhum. como. E a gente tem a terceira pessoa, que é esse criador que está em casa, criando relevância e autoridade. Como é que a gente junta essas três pessoas e como é que a gente faz essas três pessoas se encontrarem? Tá? Ficou claro esses três cenários? Posso seguir? O pessoal tá falando que o áudio tá ok, que tá super claro e que amaram criadores. Acho que você não tem que mudar essa palavra. Então vamos aos criadores, tá? Qual eu acho que é o primeiro passo que, que a gente pode dar para tentar unir essas três pessoas e resolver o problema dessas três pessoas, tá? Eu acho que quem dá esse primeiro passo são os produtores, tá? E eu vou explicar por quê. A primeira ação que eu acho que o produtor tem que fazer é transformar as suas habilidades em produtos. Por quê? O produtor, ele está acostumado a trabalhar com uma contratação de uma agência. Mas ele nunca pensou que, de repente, aquelas habilidades que ele tem, ele pode destrinchar, entender quais são todas essas habilidades e dar um preço para cada uma dessas e transformar essas habilidades, talvez, em produtos. E aí, Exatamente. Joana, você me diz um pouco quais são essas habilidades do produtor? Pois é, eu, na verdade, aqui conversando com colegas, né, estamos falando muito. Isso é o lado bom do Salve, que a gente está se falando mais do que a gente se falava antes. E aí, numa conversa, assim, super informal, me veio à mente a pessoa que estava falando: ah, mas eu não sei fazer outra coisa, mas eu não sei fazer nada. Uma crise que todos temos, independente da profissão. Uhum. E eu falei: olha, se você é produtor, né, se você é produtor ou produtora, então você, minimamente, claro, existem pessoas com mais e menos. Mas minimamente Uhum. você é flexível, minimamente você é proativo, minimamente você é ágil, minimamente você pensa rápido, minimamente você é uma pessoa que tem solução criativa de problema. E assim, vai no RH, vai nas empresas de contratação, vai no Headhunter, vai no LinkedIn, dá uma fuçada. São habilidades que estão em quase todas as vagas. Se você olhar TI, Uhum. programação, administração, diretor, estagiário. Então, assim, o produtor, a gente brinca que às vezes é a pessoa que faz um milagre num dia normal de trabalho. Então, assim, a gente tem mil histórias, fábulas de coisas bizarras e que acontecem, que às vezes uma outra profissão não acontecem. E o que é a grande Uhum. coisa de você ser um produtor? Você não tem resposta para tudo, mas você é rápido, você é Mas criativo, você você é ágil. encontra. E uma Uhum. coisa muito bacana, para isso tudo que a Mary começou falando, é que nós somos seres relacionais. Então, assim, se Uhum. você não sabe como fazer uma coisa, liga para um amigo produtor, que se ele não souber, ele sabe quem faz. E se ele não souber quem faz, ele vai te dar uma resposta em 10 minutos. Mesmo que ele fale assim, cara, eu ainda não achei a coisa ideal, mas eu achei aqui uma coisa para você. Então, assim, Uhum. é uma coisa que você quer comprar, é uma coisa que você quer patrocinar. Cara, acha o produtor. Entendeu? Se você não tem um amigo produtor, acho que você tem agora, você tem o salvo. Mas geralmente é o amigo produtor que salva da roubada, até o seu churrasco de aniversário. Então é Exatamente. isso. Habilidade, Isso temos tudo que essas você habilidades. falou tem valor. Tem valor, as pessoas estão precisando e elas podem contratar. E é aí que a gente vai chegar. Então, assim, na verdade, o que a gente está acostumado? A pegar as nossas habilidades e a tentar vender a gente enquanto um profissional contratável.
mas a gente nunca parou para pensar que talvez uma habilidade de relacionamento possa ser uma coisa a ser vendida separadamente ou junto com alguma outra, né? Então, quando você transforma todas essas habilidades dos profissionais de produção e transforma isso em produto, você pode criar uma prateleira de produto. E quando eu falo você, aqui o salve é muito importante, né? Porque o salve pode criar uma prateleira de produtos, quer dizer, produtos de prateleira, onde você vai criar algumas opções prontas. Por quê? Porque você precisa mostrar para outras pessoas que essas opções são contratáveis, tá? Então, quando você cria opções prontas, você gera possibilidade de contratação para esses produtos que antes as pessoas não viam como produtos contratáveis. Por quê? A pequena marca e o pequeno criador, ele não está acostumado a contratar um produtor. Porque um produtor é algo que você sempre pensa que é caro. Você sempre pensa que é algo só de grandes eventos. Mas uma vez que esse produtor está disponível, talvez ele possa criar algum produto que seja acessível para essas pessoas. Então, Joana, dá alguns exemplos desses produtos de prateleira, por exemplo, que a gente poderia criar pelo Salve. A gente pensou aqui em algumas coisas meio básicas e que talvez todo mundo tenha um amigo ou um parente que tenha uma empresa. Pensando em empresas aqui do patamar que a gente falou, né? Não vamos lá pro lado da Ivete Sangalo, não. Queremos também, Não, mas vamos estamos aqui falando de falar. pequenos. Isso. Pequenos, aqui, o nosso amigo, Uhum. nosso colega. Então, um exemplo, moda. A gente acha que a moda está aí, assim, um acessório ou uma roupa, ela é muito mais vendável se você coloca essa foto ou esse vídeo, né, para as pessoas verem. E nesse momento, como fazer um desfile? Podemos fazer um desfile. A gente pode fazer um desfile de uma modelo em cada casa. A gente pode disponibilizar um produtor que vá até a casa dessa modelo entregar esse material com segurança. A gente pode fazer, inclusive, um making-off dessa modelo desfilando com um coach de um diretor pelo celular. A gente pode fazer fotos melhores, a gente tem fotógrafos disponíveis. A gente tem, Então, inclusive, fotógrafos dando cursos online para você tirar fotos com seu próprio celular de uma forma melhor. E até lives, a gente pode ter uma cena para sua live. Então, vocês estão vendo aqui no fundo a minha casa, né? Por acaso eu tenho quadros, não é em sua homenagem, Mary, mas poderia. Eu tenho quadros no fundo da minha casa. Mas, assim, eu poderia estar com um fundo aqui corporativo. Eu poderia estar com. E aí, para quem é produtor, aí, tá vendo? Ó, mudou. Agora a Mary mudou totalmente. Então, assim, eu poderia estar com um fundo praiano, eu vou fazer um show de sunset, eu posso estar com fundo praiano, eu posso estar com fundo corporativo. Enfim, eu posso ter uma pessoa de moda fazendo um figurino, e o produtor, ele sabe. Eu tenho certeza que os produtores que estão nos ouvindo aqui, somos 117, devem ter uns 100 produtores. Cara, todo mundo aqui sabe fazer o que eu falei, já está na cabeça. então deixa eu vamos dizer, organizar isso que você falou. Por exemplo, um produto 1 pode ser desfile para marca de moda, com Exato. modelos em suas casas. Um produto 2 pode ser desfile de marca de moda com gravações desses modelos. Um produto 3 pode ser um desfile, pode ser uma live de um artista de música, solo. E aí você vai criando produtos. E quando você dá preço para esses produtos, e esse preço cabe no bolso de outras pessoas, você gera possibilidades de contratação. Porque a pessoa que é uma marca pequena, ela pode olhar aquele produto e falar: olha, isso aí eu posso contratar. Então, ao invés de eu ficar aqui me matando de trabalhar 3 semanas, sendo que eu vou fazer um trabalho pior que o trabalho do produtor, porque eu não tenho a experiência que ele tem, eu tenho uma verba que eu posso contratar. Talvez eu não contrate a 5, mas eu posso contratar a 1. Ela vira acessível. Quando ela vira acessível, ela vira possível de ser contratada. Ainda tem um outro fator muito importante. Quando você tem o Salve Produção fazendo a curadoria desses produtores, você tem a força de um coletivo, você ainda cria, você facilita a assertividade daquela compra. O que eu quero dizer com isso?
Ah, eu tô procurando um produtor. Vou jogar num site de freelas. Vão aparecer 50 produtores. Eu não conheço ninguém. Vão aparecer 50 orçamentos. Eu não sei avaliar se está caro, se está barato. E independente do preço, eu não sei avaliar se aquela pessoa vai cumprir com o que eu preciso que seja feito. Uma vez que eu jogo isso no colo do Salve, o Salve fala, Méria, eu tenho um produtor para você por esse pacote 1 e eu confio na força do coletivo para poder fazer essa compra. Enquanto pequena marca ou pequena criadora de conteúdo. Então, a força do coletivo é muito importante também para dar essa chancela para esses produtos de prateleira. Por isso que eu falei que o produto ele tem que ser a primeira coisa a ser criada, porque a pessoa entende que é possível, tá? Aí, Exatamente. Tem umas pessoas aqui, Mary, acho que você vai gostar desses comentários, eu adorei. O Cezinho eu conheço, então vou falar o nome, ele é um querido, inclusive, que faz 3D e falou, a gente pode criar um cenário 3D, e aí a pessoa faz uma live, ou enfim, uma palestra num cenário olha, 3D. Cezinha, queremos, pode mandar pra gente essa proposta. Uma pessoa aqui chamada Fausto, não conheço, assessorias assertivas para pequenas marcas e empresários de como lançar, divulgar. Eu acho que o que você está falando, Fausto, é justamente o que a Mary está falando. Então, assim, às vezes você só é um músico, você só quer uma ajuda para pensar junto. E a gente tem expertise, né? A gente tem vivência, a gente tem história. Então, a gente pode te ajudar a pensar junto, né? Então, exato. algumas E coisas eu muito acho que legais quando aqui. você expõe isso, você quebra a barreira da pessoa que tem medo de pedir um orçamento, porque como ela é pequena, ela sabe que talvez ela não tenha dinheiro para contratar aquele serviço. Então, na maioria das vezes, ela nem pede, ela já sai fazendo, porque essa é a vida do pequeno empreendedor. Agora, uma vez que você expõe, que você torna isso acessível, pode ser que você crie um outro canal de compradores, tá? Que horas são, Exatamente. Joana? Só para eu saber como que eu tô dentro Faltam desse horário. 20 minutos para Tá, acabar. então vamos seguir. Qual é a grande diferença? Porque a gente sempre teve produtores freelas, a gente sempre teve pequenas marcas, e a gente sempre teve criadores de conteúdo. O que que faz todo esse pensamento tão diferente? Porque antigamente você tinha o elo dos produtores, ele estava ligado às agências que criavam os eventos juntos com as marcas grandes e, vamos dizer, pessoas famosas. Uma vez que você não tem os eventos físicos e esse elo é quebrado, esse produtor, ele gera uma nova oportunidade de se atrelar com outros tipos de contratantes, que são pequenas marcas e pequenos criadores. E aí aqui o interessante é que você pode criar um ciclo horário ou anti-horário. Por exemplo, o pequeno criador contrata um produtor para esse produtor encontrar uma marca que patrocine a ação do pequeno criador. Ou então, vamos inverter. Uma marca contrata um produtor para encontrar criadores de conteúdo que vão falar daquela marca de uma forma mais interessante e ajudar ela a vender aquele produto. Então, você pode ter dois tipos de ciclo aqui dentro dessa conexão, porque vocês são o elo que juntam as marcas pequenas que precisam criar conteúdo junto com os criadores que já estão criando conteúdo. E vocês estão aqui no meio, fazendo esse elo entre esses dois. Então, eu amei essa E palavra aí, elo, né? Te falei antes, eu adorei essa palavra. E eu acho que vai muito do que eu penso, particularmente, falo em nome do Salve, e é o que a gente falou lá atrás, e algumas pessoas comentaram que acharam legal isso. Produtores são seres relacionais. Então, sendo seres relacionais, é por isso, a gente faz o elo, a gente é a ponte, a gente faz a ligação. E acho que a gente nunca teve num momento tanto de colaboração. Então, assim, a Mary está aqui com a gente, é uma colaboração, né? Então, esse elo, para mim, foi a palavra, assim, que resumiu. exato. E eu queria dizer uma coisa importante também, porque essas marcas e esses criadores, eles têm que também entender que eles têm que se relacionar entre si, porque o que a gente vê? O pequeno criador querendo a grande marca
e a pequena marca querendo a pessoa famosa. E aí, essa ligação também nunca acontece. Quando você coloca essas pessoas na mesma hierarquia de importância, você consegue essa parceria de uma forma muito mais justa para os dois lados. Então, eu acho que vai de novo, né? Vamos lá, produtores, se empoderem das suas habilidades, porque elas são muito valiosas. E assim, Uhum. teve duas ou três pessoas aqui falando de desfile de moda, que algumas empresas em São Paulo estão fazendo com grandes modelos. Pessoal, temos aqui empresa de casting, inclusive tem gente assistindo a gente, falando que estava querendo abrir a cabeça. Cara, a gente tem Uhum. promotores e promotoras maravilhosos que estão também como nós, sem Aham. trabalhar. Olha aí, já gerou um negócio aqui, Não, entendeu? e o que acontece? Quando você mistura mais de uma empresa e mais de um criador, aí que seu evento fica mais rico ainda. Por exemplo, eu deixei uns papéis soltos para a gente criar junto, tá? Você falou de marca de moda. Cadê a marca de moda, gente? Calma aí. Apareceu o Aqui. estilista aí na Vamos sua ver. direita. Uma marca de roupa quer fazer um desfile, tá? Ela pode ter uma modelo, mas ela pode também ter uma artista que pode ser modelo, que ela talvez nunca tinha pensado. Ela pode ter uma artista plástica que pode ser modelo e pode criar uma coisa diferente para ela. Ela pode fazer uma ligação com uma empresa de paisagismo que pode mandar algumas plantas e criar um cenário bacana para essas modelos desfilarem. E aí você pode ter uma live casada com essa marca de roupa, com alguém de maquiagem, que vai abrir antes uma live com todas essas pessoas, a artista plástica, a artista musical, a modelo, elas vão fazer uma maquiagem também numa live de maquiagem para depois elas entrarem na live do desfile. Enfim, então quando você começa a misturar as pessoas, aí, gente, é ideia sem fim. Pois é. Dá vontade de ficar aqui e a gente fazer 30 lives. Tem uma pessoa aqui falando de estampa, por acaso eu conheço, Camila, ela é designer, trabalha com estampa, ótima ideia, estampas aí, a gente pode criar estampas específicas para alguma coisa. Existem alguns designers falando e duas pessoas de casting falando, estamos aqui. Então, pô, tomara que dessa live abra a cabeça e talvez até a gente junte duas pessoas aí, olha aí a ponte, entendeu? Uhum. Então, assim, E é e isso se que eu falei você com a tem uma Joana. empresa, lembre dos produtores, a gente pode te ajudar a pensar junto. Uhum. É E isso. aí eu vou deixar um questionamento para vocês também, Joana, do Salve, como que essas pequenas marcas podem dar um alô, falar, gente, ó, eu tô aqui. Assim, às vezes a pessoa ela quer contratar vocês, mas às vezes ela está disponível para ser contratada. Então também você tem outros dois cenários aí acontecendo. Pois é. E aí a Quanto gente tempo a tem gente aí tem? nesse mês, 37, tô cronometrando. Ah, não, Então ainda então falta um pouco. Quando der eu estava 50, a gente vai correndo aqui. parar. Pessoal, 50 a gente vai parar para a gente poder salvar no IGTV, para não interromper a fala de Uhum, ninguém no meio, que é muito, muito chato. Mas a gente ainda tem uns 10 minutos. Não sei, não teve nenhuma uhum, pergunta, tem algumas pessoas fazendo comentários bem legais. aham. Acho que tem muita gente elogiando, dizendo que quer seus papéis. A gente quer, tá? O Salve quer Eu seus vou dar um papéis. jeito de fotografar, tá? Para mostrar para vocês. Eu acho que, assim, muito legal. Eu, de novo, falo que a ideia de fazer o papelzinho, às vezes você numa reunião, numa palestra, não lembra que o pilou e pilou um papel, pode ser uma ajuda. Então, já é mais uma dica, abram a cabeça. Muitas pessoas falando que abriram a cabeça, que estão pensando de outra forma. Eu acho que a ideia da Mary, né, é justamente essa, é jogar esse bichinho da, de abrir a cabeça mesmo, da gente Da pensar de outra forma, mudança inquietude de de todas as paradigma, possibilidades. vamos pensar de outro jeito. Pois é. Então, assim, eu fiquei curiosa quando ela entrou em contato com a gente, e quando eu conversei com ela, eu falei, cara, que maneiro ela falar isso, porque eu não tinha pensado nisso. E olha que eu sou aí do time das polianas, né, dos positivos. Porque Então, assim, é tem isso muita que você coisa que a falou. gente pode fazer, A muita coisa. gente se bloqueia muito rápido, né? Então você fala, eu trabalho com evento, não tem evento, logo não tem trabalho. Então, esse bloqueio que a gente tem que quebrar muito rápido. Por exemplo, eu vou dar um outro exemplo aqui com os papéis, já que a gente tem tempo. Eu tenho um Insta de viagens e eu preciso criar conteúdo. Aí ele vai chamar vocês, produtores, para ajudar a pensar, tá? Só que ela fala, vamos dizer, do Rio de Janeiro e tá todo mundo em casa. Imagina, deixa eu virar para mim. Imagina uma live que ela consiga encontrar pessoas que têm cenários do Rio pela janela
e que cada hora entra uma pessoa, mostra o cenário da sua janela e conta uma história do Rio. Então, assim, a pessoa ela acha, eu trabalho com turismo, meu Instagram de viagem, eu não tenho mais o que mostrar. Então, às vezes, é só uma questão de você quebrar esse primeiro não, e aí, através de uma ideia criativa, você consegue gerar novos projetos e, consequentemente, novos trabalhos. Que é isso que a gente está precisando nesse momento, né? Fomentar essa economia e criar novas conexões com pessoas que estão precisando. Porque eu, como marca pequena, eu fico tendo que fazer tudo, né? As marcas pequenas, elas têm uma equipe reduzida. Eu trabalho, eu e a Jenny, mais uma pessoa. Somos duas, para fazer projetos enormes. Se a gente pudesse ter acesso a pessoas boas, e a gente está num momento em que esses produtores estão disponíveis. Esse momento ele é raro e ele não vai durar muito tempo. Então, Não vai essas durar. contratações, elas têm que acontecer logo, porque num longo prazo a gente vai ter de novo aquele modelo da grande marca, da grande agência, das grandes famosas, contratando todos esses produtores, e a gente, marca pequena, vai voltar para o seu lugar sozinho. Mas talvez nesse processo a gente tenha aprendido algo novo com vocês, que estão aí Pois disponíveis é. nesse momento. Acho ótimo que você falou. Tem uma pessoa que falou um negócio muito legal aqui, Camila. É possível disponibilizar uma lista de contatos dos participantes da live com nome, contato e ramo de atividade num Drive para que todos se conectem mediante as necessidades e ideias? Então, uma coisa que eu e a Mary Olha, eu falamos, não né? sei se fica disponível, mas as pessoas talvez Não tenham que fica comentar. disponível, As mas, pessoas têm que galera, comentar. vamos. É isso. O Salve começou dia 4 de maio, tá? A gente fez um mês e a gente saiu se atropelando e foi fazendo. Camila, queremos. Você não quer começar? Manda pra gente. A gente faz uma lista. Aproveito para dizer que, em nome do Salve, a gente no Facebook tem um classificado de produtores que já tinham atividades paralelas e agora aumentaram essa atividade ou começaram atividades agora. Então, tem muita coisa de comida, tem gente que está fazendo serviço de entrega, enfim. Entrem no nosso Facebook, tem um serviço de classificados. Camila, não sei qual é o seu serviço, se você é produtora, mas entre lá. Se você não for do Rio, não importa, é bom a gente se conectar. A Paty François, eu acho que é a Paty François, sim, de promotoras. Reconhecimento, hoje elas estão no mês do reconhecimento, então elas estão colocando uma Joana, promotora por vez. Diga. as pessoas poderiam, depois que vocês postarem esse GTV, comentarem no próprio GTV as suas áreas de atuação, e aí vocês do Salve vão criando uma lista, porque os comentários de dentro da live, eles vão se perder depois que vocês salvarem o GTV. Então, isso também é uma forma da gente conseguir ter essas pessoas, e depois vocês, como Salve, pensam numa forma de disponibilizar isso para a gente conseguir se relacionar. Perfeito. E a gente tem um e-mail que está lá no nosso link da bio do Salve. Se você teve uma ideia, se você quer disponibilizar, Marluz está colocando aí, salveproduçãorj@gmail.com. Cara, bota lá a sua ideia, se disponibiliza, vamos pensar junto, assim. A Mary um dia acordou claro que não foi assim, né, Mary? Mas ela teve a ideia, entrou em contato e a gente está aqui fazendo essa live. Várias pessoas estão aqui gostando e abrindo a cabeça, enfim. De repente, daí vai até gerar um negócio, a gente vai fazer esse elo acontecer aqui quase que ao vivo. Então, vamos começar. Manda e-mail. Camila, combinado. Manda e-mail. Isso aí. Mary, a Estamos em gente quanto está tempo? finalizando. Faltam uns Tá. 5 minutos, se eu não me engano. A gente vai ter um curso. Faltam 10 minutos, 8 minutos. A gente vai ter um curso, queria aproveitar para dizer que tudo isso que eu falei de habilidade do produtor, a gente sabe que às vezes, quando a gente olha para a gente não vê essa habilidade. Uma Então, coisa legal, Joana, quando as pessoas, no meu TED, eu dei um TED ano passado e ele fala sobre minhas 5 habilidades, tá? É legal para quem quiser assistir também tentar descobrir essas habilidades. E quando as pessoas perguntam para mim, Mary, eu não tenho 5 habilidades, eu falei, então pense em 20, porque a habilidade é algo que todo mundo tem, as suas habilidades que são específicas de você e que você é bom de uma forma diferente das outras pessoas. Então, 5 é muito pouco, é só a primeira forma de você dar o primeiro passo.
Pessoal da comunicação, vou me meter aqui na pauta, desculpa. A gente podia disponibilizar aqui o link no nosso Instagram desse TED da Mary, para quem viu essa live. Acho muito bacana ver, bem lembrado. Eu até assisti, mas agora não me veio à cabeça. Então, pessoal da comunicação, pedir ajuda de vocês para isso, porque eu estou aqui de intrusa nesse perfil, eu fico lá no meu perfil, não me meto aqui. E uma coisa legal também que a gente vai fazer, ainda não temos nome, mas o Salve vai fazer umas aulas, oficinas, workshops, a gente ainda está entendendo qual o melhor nome, obviamente online. Daqui a umas 2 semanas ou 3, a gente não tem data certa, e a primeira vai ser uma aula de marketing pessoal para o seu LinkedIn. Então, a gente sabe que hoje em dia, teve até uma pergunta que a gente recebeu da Patrícia Pugliese, perguntando qual seria a melhor plataforma, isso aí, atenção digital. Qual seria a melhor plataforma para você estar agora? Patrícia, esteja na plataforma que você consegue administrar. Se você tem uma rede social que você não mexe nela, não tem essa rede social. Então não adianta também você criar um LinkedIn para ele ficar lá as moscas. Use a que você conseguir, que você puder. Assista a nossa aula que a gente vai ter sobre marketing pessoal de LinkedIn. As dicas são muito legais. O LinkedIn é uma plataforma que produtores, de forma geral, ignoram, não ignorem. É muito bom para a gente mostrar a cara no mercado, para a gente ver case, para a gente escrever as coisas, para a gente postar. Criativos, às vezes, não têm essa noção do alcance do Não LinkedIn. tem. Exatamente. Então, assim, vamos assistir a aula, vamos assistir o TED, tá no perfil da Mary, mas a gente vai divulgar também no perfil aqui do Salve, já estou pedindo aqui para comunicação. E é isso, galera. Eu acho que, assim, hoje é quarta-feira, 7 horas daqui a pouco. Vamos parar e pensar. Escreve num papelzinho suas habilidades. Vou fazer o papel da coach. Escreve aí no papelzinho suas habilidades e vê o que você pode fazer. De repente, entra em contato com aquela pessoa pequena que está ali do seu lado também, quebrando a cabeça, ver o que ela pode fazer. A gente sabe que não é só o produtor que está parado, tem uma galera parada, né? Turismo, moda, de forma geral. Então, assim, toda a nossa rede, fotógrafo, editor de vídeo, tá todo mundo parado. Eu mudei muito o meu conteúdo recentemente, pensando em como ajudar essas pessoas que não enxergam essas possibilidades, né? Porque apesar de eu trabalhar com quadros, eu sou artista plástica, eu tenho esse lado empreendedor muito forte da minha bagagem. Então, eu comecei a mostrar essas possibilidades para as pessoas e foi nesse momento que eu também vi essa oportunidade do Salve. Pois é. Pessoal, mais alguma coisa, Mary? Queria me despedir e dar aqui seu arroba todo e agradecer, mas fale aí. Essa ideia também assim, eu criei recentemente uma consultoria criativa de negócio, exatamente pensando nessa necessidade de, assim, vendo pequenas empresas e pequenas marcas não encontrando saída para os seus negócios. E às vezes a saída é só você reestruturar a forma como ela enxerga, né? E encontrar uma saída nesse digital. Então, esse, por exemplo, foi um serviço que eu criei com base nas minhas habilidades, no meu conhecimento, identificando uma oportunidade, uma dificuldade, principalmente das pessoas nesse momento. Pois é. Então é isso, gente. Não é porque a Mary é criativa, não é porque ela é artista plástica, não. É porque ela parou e pensou, né? Então, queria super agradecer. A Mary tem uma consultoria, ela é consultora e ela ajuda empresas a tirarem a ideia do papel e colocar na rua. E ela está ajudando o Salve. Então, você que está aí, que conhece alguém, que é você, entre em contato com ela está aqui super disponível, uma querida. Ainda faz uns papéis mais lindos do mundo, que está todo mundo aqui querendo roubar. Até quem não é do Salve está pedindo seus papéis, então, com essa letrinha maravilhosa, a nuvenzinha com a chuva de live, então foi o que eu mais amei. A chuva de lives é muito boa, né? Eu vou botar Chuva de live. Vou botar nos stories agora, quando terminar essa live. Faça isso, todos nós queremos. Então, assim, eu não uso muito essa palavra não, mas realmente gratidão infinita para você por todo o tempo que você dedicou. Eu sei o quanto você dedicou, eu sei o quanto você se dedicou. Eu acho que muita gente aqui está abrindo a cabeça. A gratidão inicial é a vocês, né, Joana? Vocês criaram esse movimento e esse movimento ele foi gerando outras ações e outras pessoas envolvidas. Acho que o elo. Acho que esse movimento foi criando o elo. Acho que o elo, para mim, foi resumo de tudo que você falou, para mim, é essa palavra. Então, assim, o elo significa muita coisa, né? O elo entre pessoas, entre empresas, dinheiro. Galera, vamos assumir que a gente quer ganhar dinheiro também, isso é bom. Isso é uma coisa boa de pensar. Isso, todo mundo tem que vender, a gente não precisa ter vergonha disso.
Exatamente. Boletos chegam e temos que pagar por eles. Estamos aqui, Salve Produção. Eu aqui em nome do Salve agradeço muito de estar aqui. Desculpa, pessoal, a inabilidade, foi minha primeira live. Mary, de novo, super, hiper, mega obrigada. Vou salvar no IGTV, assistam, encaminhem. Continuem doando, queremos. Não é porque a gente está aqui falando esse papo super cabeça que a gente não quer doação, a gente quer doação sim. E semana que vem, às 18 horas, o Papos do Salve, deixa eu colar aqui. É a Marluce Mello, produtora de eventos, e a Tati Barcelos, produtora e criadora do perfil Super Produtoras, do qual eu tenho muito carinho por serem só mulheres. E o tema do encontro é a mulher no mercado de produção. Eu, particularmente, acho imperdível. Então, semana que vem, 18 horas, estamos aqui. Salve Produção. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, Mary. Obrigada a vocês. Queremos papeizinhos, hein? Tá bom, pode Beijo.